Nova Manhã. Entrevista do dia. Ô, Érica, você sabe que a Prefeitura de Ribeirão está vivendo um perrengue aí com essa mudança, saída do Palácio Rio Branco, obra lá na Secretaria da Cultura, né? E os funcionários estão numa dança aí, vão para um lado, vão para outro, e teve funcionário sendo alocado aí no prédio do Palace, né, do Hotel Palace, ali no Quarteirão Paulista, Justamente. Centro Histórico de Ribeirão Preto. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje com o professor e historiador José Antônio Lages. Muito obrigado pela participação e presença aqui na bancada do Nova Manhã, professor. Bom dia. Bom dia, Bom professor dia, Lages. eu que agradeço, Érica, Chico, é um prazer estar aqui no Nova Manhã. Pois é, professor, 5 dias para o pessoal desocupar o Palace, né? Esse pedido foi atendido pelo Ministério Público, né? Foi uma decisão, esse pedido foi feito por você, né? Você que entrou com esse pedido Os 5 também. dias não fomos nós que Não, pedimos, não, foi o juiz que determinou. Não, o pedido para desocupação, sim, né? E como é que fica a situação desses funcionários que estão lá hoje? Quantos estão lá hoje? E eles foram realocados lá por conta de desocupar o prédio ali da Casa da Cultura, né? E eu aproveito, Érica, e por que eles não podem estar ali, professor? Chico e Érica, é o seguinte... São várias perguntas. Sim, uma só. Observe o seguinte, que essa ação, ela não é uma ação intempestiva, que só ocorreu agora com a desocupação lá da Casa da Cultura pela Secretaria. É uma ação que vem de junho de 2020, quando já naquela época, com a previsão de que a Casa da Cultura ia abrigar o projeto Fábrica 4.0 do Governo do Estado, já naquela época tinha essa previsão, então a Secretaria já indicava, sinalizava a transferência da sua estrutura administrativa para o Palace, né? Então foi aí que nós entramos com essa ação lá em junho de 2020. E agora, com a desocupação total da Casa da Cultura, né, ficou muito evidente para o Ministério Público e para a Justiça de que realmente o Palace estava abrigando uma estrutura administrativa que, pelo decreto de criação do Centro Cultural e pela legislação, inclusive, do próprio regimento interno, né, e pela criação da lei que criou o Centro Cultural, não se pode instalar ali, naquelas dependências, nenhuma estrutura administrativa de nenhuma secretaria. Isso está expresso na lei. Já tivemos, inclusive, Secretaria de Turismo lá, né? Sim, inclusive, essa polêmica, na verdade, ela é até mais antiga ainda, porque vem desde a época da prefeita Darcy Vera. Estava lembrando aqui, né? Durante o governo Darcy Vera. Sim, aconteceu a mesma coisa. Alguma repartição da prefeitura. De turismo, né? A Secretaria de Turismo, né? Então, veja que agora, mais recentemente, eu diria o seguinte, olha, a Prefeitura, a Secretaria da Educação, tiveram pelo menos 2 anos para dar uma solução a esse problema do ponto de vista legal, né? Instalando as dependências da Secretaria da Cultura em outro próprio municipal que não fosse ali, porque a lei ali veda isso, né? Ali é exclusivamente para atividades culturais, artísticas, etc. É um prédio tombado, né? Inclusive. É isso que tem que ser também pensado e lembrado, professor. Sim, porque é muito representativo de uma época importante da nossa história, né? O início do século XX, já é o período ali final da economia cafeeira, né? Faz parte de um conjunto arquitetônico ali, que é o Quarteirão Paulista, na Praça 15, né? Então veja que tem todo um simbolismo, inclusive, né? Que nos remete a esse respeito, à memória, à história, ao significado, né, daquele espaço cultural. Hoje, a ocupação do Palace tem sido feita essencialmente por quais projetos? Olha, nós temos ali o Guri, por exemplo, né? Nós temos outros projetos, como aquele liderado pela Dulce Neves, como é que ele chama? O Projeto Alma, né? Observe que são projetos, inclusive, de iniciativa da própria sociedade. Então, o Palace tem que ser garantido para esses projetos, né? E diversos outros grupos. Então, você tem ali, por exemplo, uma agenda intensa de ocupação daquele espaço por esses projetos e por essas atividades. Agora, veja só, mais recentemente, a gente tem recebido, por exemplo, denúncias e reclamações de que, às vezes, as pessoas tentam levar um projeto, tentam desenvolver alguma atividade, principalmente na área de formação, que isso é muito importante, né? E já não tem mais espaço lá, já não tem mais agenda. Por quê? Porque tem outras coisas que não deveriam estar funcionando ali, que estão funcionando. Então, né,
Quem perde com isso? É a cultura da cidade, são os grupos, os ativistas, enfim, né? Bom, só para a gente se situar um pouco nessa mudança toda que está acontecendo, né? A prefeitura, a parte administrativa ali do Palácio Rio Branco mudou temporariamente para aquele antigo prédio da Caixa. Na Américo Brasiliense. Enquanto vai acontecer o projeto lá para fazer um grande centro administrativo lá na Meira Júnior, no espaço da Fundação Sinhá Junqueira, lá Isso. que está projetando para lá, né? Na cultura, na Secretaria da Cultura, a gente tinha lá no Morro de São Bento, os funcionários lá que foram retirados de lá para a reforma daquele prédio, aliás, sem a aprovação do CONPAC, né? A reforma está sendo feita, Isso. né? Sem a aprovação do CONPAC. Foram Tratando-se também de um realocados. próprio público tombado, né? Pois é, foram Em realocados Em processo de para tombamento. o Palace, né, para o Centro Palace. Agora o professor Lages entrou com essa ação na Justiça, que a Justiça deferiu, né, e deu 5 dias para tirar. Fico pensando, o senhor tem informação para onde vão esses funcionários nessa dança toda aí? Podem voltar para o Palácio Rio Branco, professor? Aí vai ficar uma dança das cadeiras. Ô, Chico, a gente... Que mudança, hein? Mudança já é um Porque negócio complicado, e a gente né? sabe que a prefeitura vive de puxadinhos também, né? Pois Não tem Já espaço pra... saiu uma nota da prefeitura, né, em relação a essa questão aí da liminar, que foi deferida, dizendo que essa transferência para o Palace é provisória. Olha, provisória, mesmo sendo provisória, eu acho que em tese, né, a secretaria poderia se instalar no Palace se houvesse autorização do Conselho de Cultura. Então, como você lembrou que o CONPAC não autorizou a reforma lá da Casa da Cultura, eu lembro aqui também que a própria ida da Secretaria da Cultura para o Palace deveria ter passado também pelo Conselho de Cultura, né? O que a secretaria não fez, né? Então, veja, aliás, a secretária, né, Isabela Pessotti, ela encaminhou um pedido nesse sentido ao Conselho de Cultura e o Conselho negou. Então isso está nos autos. Tem um ofício, tem um relatório, tem uma ata do Conselho de Cultura negando esse pedido da Secretaria. E mesmo assim foi feito, né? Então você percebe que parece que uma decisão até de não respeitar os órgãos representativos como os conselhos, não respeitar a legislação, que o conselho etc. não é consultivo, né? O conselho é deliberativo. Em várias questões é deliberativo. Exato. Né? Me parece que é uma questão de organização aí, porque se você for ver, as iniciativas todas são muito boas. Esse 4.0, lá, o equipamento do governo do Estado, né? A ideia é criar lá, né, um lugar onde a cultura tenha espaço e tenha suporte, né, para a população desenvolver, né? Lá no Morro de São Bento, né? Sim. O Palace é um patrimônio, é lindo, né? A ideia de restaurar o Palácio Rio Branco também é muito boa. A ideia de criar um centro administrativo também é muito boa. Tudo é muito bom, mas parece que falta parece que tá faltando uma articulação melhor, né? Alguém chamar o caminhão da mudança de acerto, zero, né? É verdade, articulação zero. É verdade. Mas então tem uma multa, inclusive, de R$100 mil dia. Definida pela Justiça. Caso não seja cumprida essa determinação aí do Ministério Público. É isso, professor? É isso mesmo. E eu lembro só mais uma coisa aqui que o Chico acabou de falar, que esse projeto da Fábrica 4.0 é um projeto que já existe em outras cidades, né? Um projeto coberto de muito êxito. E em outras cidades, esse projeto foi instalado mais em regiões periféricas, para atender mais a população carente, etc. Né? Porque o Conselho contestou exatamente essa ponto, questão, nesse né? ponto. E a instalação desse projeto numa área mais central, até nobre da cidade, que é o Morro de São Bento, já impede o acesso de boa parte da população que poderia ter acesso a esse projeto. Né? É uma coisa que a gente também levantou. E o que a gente está comentando aqui é a informação que está no portal Tati, né? Então a Secretaria da Cultura está ocupando temporariamente e extraordinariamente o Centro Cultural Palace, enquanto finaliza os trâmites para se instalar no Palácio do Rio Branco. Então a Prefeitura saiu do Palácio do Rio Branco, e os funcionários da Secretaria da Cultura vão entrar no Palácio do Rio Branco. Parece que esse era o projeto mesmo, já anterior, né? Mas ele precisaria reformar o Palácio do Rio Branco. Eu acredito que sim, eu não sei como é que vai ser. Sai um e entra outro, né? Uma coisa assim meio automática. Acho que vai ser tudo demais. Provisório. Eu estive na Secretaria da Cultura por muitos anos, né?
E, poxa vida, meu abraço solidário aos meus colegas da cultura. Pois muito bem. Muito que ficam nessa dança, né, Que coitados? ficam nessa dança. Faz mala, desmancha a mala, faz a mala, refaz a mala. Tem algumas situações em Ribeirão Preto aí que elas carecem, né, de um pouco mais de clareza e organização. Por exemplo, ontem lá na Record, a gente mostrou no SP Record a situação do Jardim Japonês, né, que é um ponto turístico belíssimo de Ribeirão Preto, no Bosque, que está há 3 meses fechado. A justificativa é que tem uma árvore lá que oferece risco para a população e o presidente da Câmara, o Alessandro Maraca, entrou aí com um requerimento para que a prefeitura dê uma resposta para quando vai abrir, né? Então, a gente imaginar que tem um ponto turístico tão bonito como o Jardim Japonês fechado há 3 meses, né? E não é uma situação isolada, ela se coloca junto com essas situações aí que o professor está... Fechamento dos museus, né? Lembra que dos museus fechados, né? Museu Histórico, Museu do Café... Sim. Então, a gente tem o patrimônio, tem as atrações, tem as iniciativas, a Fábrica 4.0, o Palace, está faltando todo mundo conversar um pouquinho mais. E o que falta para reabrir os museus, professor? Olha, primeiro falta investimento, fomento, né? Porque sem dinheiro não se faz nada. E cultura também não tem como acontecer sem investimento, né? Claro. Investimento público, inclusive. Não só público, privado também, né? Mas a prefeitura tem que fazer a parte que lhe cabe, né? E, na verdade, é isso que vocês estão falando. Quer dizer, falta uma articulação, falta uma interação maior com, por exemplo, o governo do Estado, o governo federal, para trazer recursos para essas áreas aqui em Ribeirão Preto, né? Eu não estou assim, muito bem informado dos trâmites atuais, né, da questão dos museus. Eu acredito que tem sido feito recentemente algum esforço, né? Porque tem havido também, Érica, muita cobrança da sociedade em relação a isso, né? A gente deixar um Museu do Café fechado por 3, 4, 5 anos, gente, isso é uma coisa inadmissível, né? Até dói, né? Professor, aproveitando a sua presença, eu lembro que no início do ano nós conversamos, né? Que era o ano do bicentenário da independência brasileira, foi lá para... janeiro ou fevereiro, né? Por aí, a gente teve uma conversa já. Tava até em Brasília, foi online. Isso, exatamente. A gente já estava preocupado aí, né? Com o que ia ser feito, estava tudo tão quieto, né? E passados esses 9 meses aí, a gente teve aí a vinda do coração do Dom Pedro I. Eu gostaria que o senhor analisasse. Gostei da ironia. Veja, naquela época, no início do ano, a gente já apontava assim, a falta de uma programação oficial. Se você pega, por exemplo, a comemoração do Sesc Centenário, em 72, do centenário, Érica, no início do século XX, em 22. O obelisco, né, da independência é homenagem a isso, né? Sim, inclusive aqui em Ribeirão Preto. Quer dizer, você tem toda uma mobilização nacional e local também, toda uma intensa participação da sociedade nos atos comemorativos, uma agenda proposta pelos governos estadual, federal, local, né? E agora você, né, eu estou vendo assim muita coisa acontecendo a nível das universidades, lançamento de alguns livros, mas você não tem uma agenda oficial desse 7 de setembro, né? Quando você ouve falar do 7 de setembro, a gente não ouve falar da comemoração do bicentenário, a gente ouve falar do protesto, das ameaças, dessa coisa toda aí. Inclusive, olha que deturpação, né? Essa coisa chata. Os estados suspendendo, inclusive, a festa cívica, né? Sim, uma festa de união das pessoas, dos brasileiros, né? E não de divisão, como a gente está sempre... Exatamente. Que foi feito de nós, né? Do 7 de setembro. Complicado, né? Ficar só com o coração aí, a visita do coração. Aliás, o coração de Dom Pedro. Aliás, só a passagem. Tá muito amarelinho. Ele vai voltar caído, depois, né? Para Portugal, não vai ficar aqui não, né? Não. Deu um passeio. Tá passeando. Professor José Antônio Lages, a gente vai acompanhar então aí essa questão dos funcionários da Secretaria da Cultura, né, que devem sair do Centro Cultural Palace. Obrigado pela participação aqui, professor. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Obrigada, professor. Um abraço.